Nesse vídeo a gente vai falar sobre stop móvel e break-even, que são formas de mover o stop à medida que a operação vai andando a nosso favor. Então nesse vídeo eu assumo que tu já tenha visto o vídeo sobre stop loss, ou que pelo menos já saiba o que é um stop loss, tá? Então vamos lá. Escolher um take profit não é uma tarefa trivial. Se a gente escolher um take muito curto, todas as nossas operações vão sair com um lucro muito pequeno. Se a gente escolher um take muito longo, é muito provável que aconteça com bastante frequência o que está acontecendo na tela. O preço se move na direção desejada, né? Então é uma operação correta, a gente faz uma entrada correta, porém o preço se aproxima do take profit e acaba devolvendo tudo, né? Aqui nesse exemplo, a gente está passando agora pelo preço de entrada, então o que era uma operação bastante positiva se tornou agora uma operação 0 a 0, uma operação sem lucro. Aqui ela chega a se tornar uma operação negativa e acaba devolvendo tudo e saindo no stop loss. Tá? Então, para mitigar esse problema, existe o break-even, que a gente vai dar uma olhada agora. Eu vou começar já preenchendo os valores e aí explico depois, tá? Então eu vou posicionar aqui um break-even no meio do caminho, né? Nosso take profit está em R$150, então eu estou configurando nosso break-even em 75. Tá? Então vamos rodar o teste novamente. Então agora vocês podem notar que tem essa linha azul, com o nome de break-even, exatamente no meio do caminho entre a nossa entrada e o nosso take profit. Tá? Agora o que vai acontecer é o seguinte, no momento que o break-even for atingido, o nosso stop loss vai subir, ele vai vir para o nosso preço de entrada. Tá? Então a gente vai eliminar o risco. Vamos dar uma olhada. Tá? Então aqui, preço subindo, tocou no nosso break-even. Tá? Então aqui onde ficava o stop loss, nós temos só um stop loss teórico, que é só uma marcação, esse nível não faz nada. E o nosso stop loss agora passou para cá. E o valor dele agora é zero. Né? Ele era menos 80, que era o stop loss inicial, agora ele é zero. Ou seja, se o preço voltar e tocar no nosso stop loss, a gente sai com zero. Né? Não tem lucro nem prejuízo. Que é o que vai acontecer aqui, eu vou deixar rodar. Então aqui, o preço subiu, voltou, tocou no nosso stop loss, saímos do 0 a 0. Tá? Mas a gente não precisa necessariamente sair no 0 a 0. A gente pode garantir algum lucro aqui, que é o que a gente vai fazer aqui agora, usando a opção ganho. Tá? Então eu vou fazer o seguinte, quando atingir R$75, eu quero garantir um lucro mínimo de R$25. Tá? Então eu vou rodar o teste novamente. Então aqui o teste rodando novamente, até esse ponto aqui é tudo igual. Né? A diferença é agora quando a gente atinge o break-even, que o nosso stop loss não vai mais para o preço de entrada. Né? Aqui ele foi atingido, agora ele fica acima do preço de entrada, nos marcando aqui R$25. Então agora na pior das hipóteses, o preço vai voltar e vai nos dar R$25. Né? Mas por que não colocar então 50, 75? Por que não garantir o máximo de lucro possível? Né? Porque quanto mais apertado ficar o stop, mais próximo aqui, maior a chance dele realmente sair pelo stop e não subir, né, e atingir o take profit. Né? Nessa operação aqui a gente já sabe que não vai atingir o take profit, mas na real nunca vai ser assim, a gente nunca vai saber exatamente o que o preço vai fazer na sequência. Né? Então, quanto maior o ganho, maior a chance de sair nesse ganho, né, nesse valor menor, e não chegar no take profit. Quanto menor o ganho, menor vai ser o lucro no momento que ele voltar, né? Porém, maior a chance dele chegar até o take profit. Né? Então, eu só vou deixar rodando aqui já que rodei esse teste para fazer a saída aqui com R$25. Esperar o preço voltar. Está aqui. Tá? Então dá para ver que ele tem uma inclinação aqui, ele saiu com um pouco de lucro. Tá? Isso foi usando um break-even. Né? O ano ele fornece 5 opções de break-even. Né? Então a gente pode adicionar um segundo aqui, por exemplo. Então, se atingir 75, eu quero garantir 25. Mas se atingir 100, eu quero garantir 75. Então, vamos dar uma olhada nesse teste, vamos ver como é que fica. Agora, diferente do teste anterior, a gente tem dois break-evens. Né? Então, a gente pode observar aqui quando atinge 1, o stop loss subiu para 25. Quando atinge o segundo, o stop loss subiu para 75 e já saiu aqui. Né? Foi muito rápido porque, como eu falei, quanto mais próximo o break-even ficar do preço atual, né, mais fácil é dele sair por esse break-even. Mas agora a gente saiu com lucro. Aqui um replay em câmera lenta só para a gente ver que realmente atinge o break-even depois do stop, tá? Vamos de novo. Break-even e stop, tá? Então esse foi o break-even, agora a gente vai dar uma olhada no stop móvel. Então eu vou zerar aqui o nosso break-even e vou posicionar aqui um stop móvel em R$25. Tá? Então vamos rodar esse teste. Então é possível ver aqui a linha do stop móvel,
Tá? O stop móvel é parecido com o break-even, serve para a mesma coisa, para mover o stop. Tá? Só que diferentemente do break-even, ele não dá pulos, tá? O stop não dá pulos, ele vai movendo o stop de forma constante. Tá? Então, dá para imaginar que a gente amarra esse nível aqui de stop com o stop loss lá embaixo. Tá? Então, como se os dois ficassem amarrados, presos um no outro. E o preço vai empurrar essa linha. À medida que ele empurra essa linha, ele vai puxar essa aqui de baixo, já que as duas estão amarradas. Tá? Então, acho que a melhor maneira de ver é executando. Eu vou executar aqui. Então, prestem atenção no stop móvel sendo empurrado pelo preço e o stop loss lá embaixo subindo junto. Então, aqui, ó, stop movendo, stop loss indo junto. Então, basicamente, a configuração do stop móvel é a partir de que ponto a gente vai começar a empurrar. O resto é automático, ele vai empurrando de passo em passo. Aqui já garante um lucro agora de R$29. E aparentemente vai ser a saída que ele vai fazer nesse caso aqui. Então ele fez vai sair com R$29 de lucro, que é o que ele garantiu movendo. Tá? Outra configuração que a gente tem aqui no stop móvel é de quanto em quanto ele vai andar, tá? Passo. Então eu posso dizer que ele, desde ele ficar andando cada vez que o preço mover, ele vai andar de 25 a R$25 aqui nesse caso. Tá? Vamos rodar o teste novo. Então aqui rodando um novo teste, nosso stop loss começa em 80, no momento que ele atinge o stop móvel, ele dá um pulo, né? Vai para menos 55, ou seja, move os 25 que a gente configurou. O stop móvel também dá um pulo para mais 25, então fica em 50 aqui, né? Ele começou em 25, e assim ele vai, de 25 a 25. Então, menos 55, menos 30, menos 5, menos 20, opa, desculpa, menos 20 não, 20 positivo, né? Passou para cima do preço de entrada, agora já é lucro. Agora vamos ver se ele vai sair no 20, ou se ele vai atingir mais uma vez. Acho que ele atinge mais uma vez ainda. Aqui, 45, então ele garantiu um lucro de 45 até agora, né? Sendo que o take profit é 150, só lembrando. E saiu com um lucro de R$45. Tá? Então esse foi o stop móvel. Agora vamos dar uma olhada nos dois sendo usados ao mesmo tempo, né? Como a gente poderia fazer. Primeiro eu vou rodar só mais uma vez o teste com o stop móvel apenas, tá? Só para eu quero mostrar uma coisa. Então aqui é o mesmo teste sendo rodado novamente, né? Eu só queria mostrar isso aqui. O stop começa em menos 80, depois passa para menos 55, né? Depois passa para menos 30. Então ele é movimentado ainda na zona do negativo aqui, né? Isso não é necessariamente algo desejável, né? Então a ideia agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou juntar os dois, break-even mais stop móvel, para que o preço chegue um ponto, ele mova para o 0 a 0, para garantir que não vai ter prejuízo, e a partir desse ponto ele começa a mover. Então eu vou juntar break-even com stop móvel para fazer uma funcionalidade só. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que meu break-even é em 75 e ele tem um ganho de 5, né? Só para que a gente tenha algum ganho. E vou dizer que meu stop móvel também é 75, então os dois vão estar posicionados no mesmo lugar. E o meu passo pode ser 5, né? 5 em 5, 5 em 5 reais. Tá? Então vamos rodar esse teste. Então aqui a gente não está vendo agora o stop móvel, porque ele está atrás do break-even. Tá? Assim que o break-even for atingido, a gente vai conseguir enxergar ele. Então o nosso stop está lá embaixo, lá em 80. O break-even foi atingido, nosso stop loss passou para 5, conforme foi esperado. Agora a gente consegue enxergar o stop móvel. E à medida que o stop móvel vai subindo, ele vai levando o stop a partir do ponto onde ele estava. Então agora está em menos 35. A gente configurou para subir de 5 em 5. Subiu mais 50, 60. 60 reais. Acho que é isso que ele vai fazer. Sair com 60. Isso aí, sair com 60 reais. Tá? Então, a gente pode combinar de mais formas ainda, por exemplo, adicionando um segundo break-even, uma distância de, sei lá, 100. Mover ele para 80, deixar bem apertado. Vamos rodar mais esse teste. Então agora a gente tem dois break-evens.
um stop móvel que está escondido atrás do break-even, né? Então foi atingido, começou a empurrar pelo stop móvel, atingiu o segundo break-even, apertou o stop, então saiu. Então, só para ter mais um exemplo. Então esses foram break-even e stop móvel. Para o próximo vídeo eu recomendo saídas e entradas parciais. Até o próximo.